Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com os discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal, para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou o pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço do pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer? Executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará, antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes também, estamos aqui. Primeiro a leitura de Isaías. A leitura de Isaías tem uma chave de interpretação nuclear, central. Qual? O chamado. Eu já disse aqui outros dias. Como é que é essa história? Eu te elegi desde o ventre da tua mãe. Por quê? É uma eleição externa, tipo a dupla predestinação de Calvino, por exemplo, que cada um é predestinado para a salvação e para a condenação, é isso? Alguns Deus escolhe, outros não. Por que isso? Como é que vocês explicariam isso? Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Bem, não esqueçam disso. O chamado é para todos. A predestinação é única para o céu. Acontece que Deus já sabe quem vai abrir o coração para Ele. Ele sabe. Ele sabe quem vai ser dócil entre vocês. Ele sabe quem vai ficar com seus ídolozinhos, né? Dinheiro, ideologia, até a morte. Isso eu não largo por ti. Eu quero a igreja, mas essas coisinhas eu não largo. Ele sabe quem é capaz de largar tudo por ele. Então, ele investe já. Ele já investe em antecipação. Ele investe. Então ele sabe, pela onisciência, ele já sabe se eu vou para o inferno ou para o céu. Ele sabe tudo. Mas a gente não é livre? Sim, é um mistério. Nós somos livres, mas ele já sabe. Porque não existe nada que não seja
mantido por Ele por dentro. Dá um nó na cabeça, né? Muita gente ao longo da história criticou isso, mas se nós somos livres, como é que Ele sabe? Porque todos os atos nossos só existem porque Ele mantém a nossa existência. É um mistério, né? Nossa Senhora foi livre? Foi. Ela podia ter dito não. Mas Deus, antes da criação do universo, já sabia que Nossa Senhora ia ser o caminho de salvação para a humanidade. Ele sabia que ela ia dizer sim. Então Ele já vai dando... Deus é o cara. Ele já investe onde sabe que tem retorno. Esse é um aspecto. Eu já dessa primeira parte, né? O Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre da minha mãe. O outro aspecto nuclear aqui é isso aqui, ó. Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que a minha salvação chegue aos confins da terra. Aqui é uma profecia de que o Messias não será simplesmente um salvador dos judeus, mas um salvador do mundo. Aqui já é um sinal, né? Em Cristo houve uma universalização da salvação. Todos serão salvos em Cristo. Mesmo aqueles que não conhecem Cristo, só podem ser salvos por Cristo. Por exemplo, um budista lá do Tibete, se ele for salvo, usando a reta razão, vai ser por Cristo. Por isso que tem aquele dogma, fora da igreja não tem salvação, lembra? A igreja não é o corpo de Cristo? Ninguém é salvo sem Cristo. Ninguém é salvo sem o corpo de Cristo. Ninguém é salvo sem a igreja. Ok? Está entendendo ou não? Tranquilo? E agora o Evangelho. Aqui é assustador. Os 12 apóstolos conviveram com Cristo 3 anos. Viram tudo. Viram Jesus fazer milagre. Viram Jesus ressuscitar os mortos. Viram Jesus curar os cegos, os coxos, os surdos, mudos. Viram Jesus caminhar sobre as águas. Viram Jesus parar a tempestade. E mesmo assim, dentre eles, o traiu. Judas, que era justamente o responsável pelas finanças. Não conseguiu superar o apego, né? E lembra da hipocrisia de Judas agora há pouco tempo? Ontem. Com a Maria de Betânia, que ela lavava os pés de Jesus com perfume caro. O que Judas falou? Por que não vendeu esse perfume para dar dinheiro aos pobres? Sempre a pessoa que critica é hipócrita, né? Geralmente quem cuida dos pobres não fica criticando os outros. Por que não cuida dos pobres? Porque não tem tempo. Quem fala demais, escreve internet demais, aqueles textões, quando você vai ver, quem que é essa pessoa? Não faz nada. É um mero escritor de internet. Porque uma pessoa que cuida de um lar dos idosos, da casa de crianças deficientes, ou que faz comida para dar para os pobres, que visita a cadeia, não tem tempo de ficar criticando os outros. Por que você não faz? Vai lá e faz. Não é verdade? Então quando você vê um como Judas, por que não vendeu para dar o dinheiro aos pobres? Você pode saber que é um hipócrita, que não tem vida espiritual, que não faz nada. Nada. Isso é um fato. Você pode escrever. Se você vê alguém criticando aqui, fulana não faz isso, não ajuda os pobres. Vai ver a vida dela. Tem nada, você espreme, não sai nada. Nada. Então, a hipocrisia, o apego. Jesus
Jesus permite que nós estejamos apegados a qualquer coisa, né? Primeiro, o principal, o dinheiro, né? Gente que pode vir na igreja. Vejam bem, eu já disse várias vezes, não é que não se deve ter o empresário, né? O dono da empresa, porque eles dão emprego, né? Ou o dono da fazenda que produz para nós. O problema é que o perigo é de se apegar a isso, né? Às vezes um patrão tem uma empresa, está lá, contrata os funcionários, paga um salário mínimo. Às vezes acontece da empresa, depois de um tempo, ter 10 vezes o lucro, ou paga o mesmo salário mínimo, ou ainda atrasa o salário. Olha se tem cabimento. Por que não divide um pouco com os funcionários o lucro? Por que não ajuda os pobres? Por que não faz uma instituição? Por que não vai, pega esse povo que está na rua, faz uma casa de acolhida? A gente está querendo fazer essa bendita casa de acolhida, né? Por que não vem já a gente e fala, padre, arruma um lugar, vamos fazer uma casa de acolhida logo para quem está na rua? Mas não, se apega, né? E eu já convivi. Esse é o problema, não é a questão, se você tem dinheiro, tem empresa, fazenda, não é o problema isso. Mas seja caridoso, seja uma pessoa boa, cuida dos seus funcionários como se fossem seus filhos, ajude a igreja, os pobres. Mas parece que cada vez mais vai se apegando mais, né? Aí faz como Judas, por causa de 30 moedas de prata, traz Jesus, né? Aquele que conviveu com ele. Pode ser também uma ideologia que você tem, que você não quer abrir mão dessa ideologia por Cristo. Não, isso eu não abro mão, eu quero viver minha fé com essa ideologia, ou com essa instituição que eu frequento. Tem várias instituições que são incompatíveis com a fé católica. Mas não, eu quero ficar nessa instituição, quero ser católico e participar daqui também. Não abre mão, vai até a morte. É outro tipo de Judas. Pode ser também uma falta de perdão. Quer participar da missa, mas enterra alguém no coração. Faz um túmulo, essa pessoa simplesmente não existe mais para mim. E vive a fé, entre aspas, como se só enterra a pessoa. Isso é muito grave. Nós não temos direito. Se a pessoa é difícil, se foi uma coisa muito grave, você não consegue ficar perto dela, tudo bem, pelo menos comece a rezar por ela. Mas não carregue uma mágoa num baú até a morte. Então são as várias formas que nós podemos ser Judas diante de Cristo. Só vamos ser santos se nós abrirmos mão dessas coisas que são incompatíveis. Perguntar, o que a igreja diz sobre isso, padre? Porque se isso aqui não é compatível com a igreja, eu não quero isso mais. Eu prefiro seguir a Cristo. Isso sim precisamos, né? E depois, um outro exemplo para nós é o de Pedro, que graças a Deus ainda teve a recuperação, né? Judas, na igreja nunca fala quem está no inferno. Jesus disse que era melhor não ter nascido aquele que o traiu, né? Vamos esperar o juízo final. Podemos até rezar por Judas. Conta-se que depois ele suicidou-se, não aguentou. Mas e Pedro? Qual é o exemplo que Pedro nos dá? É o exemplo que eu tento todos os dias aqui tirar dessa paróquia. A autossuficiência. Nós não somos capazes de nada para Deus sem a graça. O erro de Pedro está aqui, ó. Eu darei a minha vida por ti. Eu. Como se Pablo fosse capaz de dar a vida por Deus. Nunca. Eu vou ser o primeiro a fugir. O primeiro a não querer perseguições. O primeiro. Eu tenho
uma relação com Deus muito interessante. Outro dia, a gente viu a notícia de uma juíza que largou tudo, o salarão, para dedicar à família. Vocês lembram disso? Deixou tudo, um salarão lá. É uma decisão muito louvável. E uma juíza, ela nunca mais ela perde o concurso. Ela viu que a família é mais importante do que o trabalho dela e quis se dedicar completamente. No meu caso, eu posso a qualquer momento deixar aqui por fraqueza, por miséria e voltar a trabalhar, ganhar o meu dinheiro muito maior, né? Não preocupar com ninguém, preocupar com a minha vidinha, comprar minhas coisinhas, né? Então, se eu não reconhecer que eu só vou ser fiel se eu tiver a graça de Deus, em pouco tempo eu deixo tudo. Eu traio Jesus como Judas traiu. Todos os dias, Jesus me pergunta: e aí, você quer ir embora? Quer me deixar? Para não ser perseguido, caluniado em meu nome? Para viver sua vidinha tranquila? Se quiser. Assim como fez com Pedro na hora que ele falou da Eucaristia. E aí, Pedro, o senhor também quer ir embora? E eu, graças a Deus, eu sempre digo: nunca, Senhor. Aonde eu irei sem as tuas palavras de vida eterna? De que adianta eu ir comprar meu carrão, minha chacrinha, meu apartamentão e em pouco tempo estar nas suas mãos para ser julgado? De que adianta perder a vida eterna por um momento muito, muito passageiro de prazer e de glória? Só que tem uma coisa, Senhor: eu te traio a qualquer momento se o Senhor não me ajudar. Ponha a tua mão na minha cabeça, ou eu te trairei como Judas, porque eu não presto. Esse é o lema que eu tento falar para todo mundo. Senhor, não me deixe te trair, porque eu sou capaz de te trair. A gente já aprendeu com Pedro. Me ajuda, me dê a perseverança final. Assim seja.